Você, leitor de clássico, compartilha desse sentimento meu, que é você saber tanto pelo imaginário popular a respeito de uma história tão conhecida, mas daí quando você realmente entra em contato com a história escrita original, você se surpreende com um vasto mundo antes não imaginado e você fica assim embasbacado com quanta coisa você poderia ter tido antes e descoberto, mas, né, o tempo e geralmente essa ideia de, eu conheço, pra que ir no original, acabaram te inibindo, nos inibindo de realmente ler aquilo que deu origem a tantos filmes, tantas histórias em quadrinhos, enfim. Eu estou falando de uma leitura de um clássico que eu pensei que já conhecesse, mas que eu não fazia ideia do quanto eu poderia tirar da história escrita. Estou falando da minha leitura recente de Drácula, do Bram Stoker. Tenho certeza que você já ouviu falar de Drácula, já viu qualquer produto cultural, seja teatro, filme ou enfim, o que quer que seja a respeito dessa história. Mas posso te garantir que nada vai substituir a experiência da leitura. Me enrolei toda ali no começo para falar de uma experiência até que interessante na vida de um leitor assíduo. E, na verdade, já tinha tido esse tipo de pensamento antes com outros clássicos, mas com certeza Drácula me foi, assim, muito marcante nesse aspecto, principalmente na escrita em si, mas nós vamos falar mais pra frente a respeito da escrita de Drácula. Eu quero, então, fazer uma breve introdução para vocês do contexto, falar um pouco do que eu achei da história no geral. Mais um vídeo sobre Drácula. É justamente isso, gente. É uma história tão conhecida, mas que a experiência com a original, com o escrito, é tão própria, é tão particular, que eu tenho certeza que muitos dos seus amigos que leram, e se você for conversar com eles, vão te contar experiências, impressões diferentes da sua. Essa edição que eu tenho em mãos, que foi a que eu li, ela é considerada pelo sobrinho neto do Stoker, que é o Dacre Stoker, possivelmente a mais fiel àquela original publicada em 1897 pelo seu tio-avô. E como eu sei disso? Porque justamente na introdução desse livro você tem uma carta do Dacre Stoker para a Darkside, que é a editora dessa edição. Então eu já fui assim tranquila, sabe, para essa leitura, sabendo que eu poderia tirar o máximo realmente dessa história tão conhecida por nós a partir dessa edição. Mas também já falo mais sobre ela para vocês ao longo do vídeo. Mas antes, aproveite para se inscrever aqui no canal do Literatura e se ainda não for inscrito, de compartilhá-lo com seus amigos leitores. Compartilhe esse vídeo aqui para os amigos que gostam aí de literatura de terror. E bem, se Drácula foi publicado, como eu disse para vocês, em 1897, não se trata da primeira história de vampiros que apareceu aí na história da literatura. Nós temos de John Polidori, que publicou em 1819, bastante tempo antes de Drácula, o livro O Vampiro, justamente. De 1872, do também irlandês, assim como Bram Stoker nasceu na Irlanda, Sheridan Le Fanu, que publicou Carmilla, que até entrou pro cânone. E olha só que interessante que entre 1845 e 1847 foi publicada uma Penny Dreadful, que eram histórias seriadas, muito sensacionalistas, geralmente aí cunhadas no terror, vendidas por apenas um penny, por isso Penny Dreadful. Um penny, um valor muito baixo, por isso popularizadas, bastante populares. Nós tivemos então o folhetim Varney, o Vampiro. Aliás, uma série muito recente, publicada pela HBO, chamada Penny Dreadful, traz muitos personagens da literatura gótica para cenas. Então nós temos o Frankenstein, o Victor Frankenstein, nós temos o Drácula e o Van Helsing, nós já vamos falar do Van Helsing, que é um personagem justamente de Drácula. Temos lá também, nesse seriado, o Dorian Gray, do Retrato de Dorian Gray, Jack o Estripador e tantas outras personagens e lendas ilustres que nós
temos aí registradas. Mas voltando aqui ao Drácula, sabe-se que ele foi publicado entre 1890 e 1897, um longo tempo no qual o escritor ele se imergiu em pesquisas e muitas pesquisas através de livros e histórias mesmo a respeito da Romênia, da Transilvânia, que é justamente uma parte ali do país onde se passa esse livro e onde na verdade o Drácula, o Conde Drácula, ele mora. Vejam só, ele nunca esteve na Romênia. As pesquisas dele foram com base em livros e até mesmo a estereótipos. Então acabou que muito do que temos aqui nesse livro se trata de estereótipos. Hoje em dia até um pouco constrangedor para os romenos, né? A respeito da Drácula, da história toda, porque envolve outra história, a cultura deles, que não necessariamente foi realmente pesquisada a fundo para estar aqui, e como essa história ficou tão conhecida, acaba extrapolando um pouco, mas é claro que isso é normal de acontecer, porém é interessante até a gente discutir a respeito disso. Portanto, há algumas características um tanto imprecisas aqui a respeito da Romênia nesse livro, porém é claro que nós, leitores aqui do Ocidente, do Brasil principalmente, a gente acaba não notando isso. Eu só fui descobrir com uma leitura de textos de críticos e pesquisadores do livro. Mas indo à história propriamente dita, se você não conhece, eu pelo menos, até ler o livro, eu não conhecia muito bem os pormenores da história, só sabia que Drácula era um vampiro e algumas outras coisas. Mas é muito simples, na verdade, o plot, né, o enredo desse livro, porque nós temos então no começo o Jonathan Harker indo para a Romênia, de Londres para a Romênia, ali na Transilvânia, indo se hospedar no castelo, na casa do Conde Drácula, que está comprando algumas casas, algumas propriedades lá em Londres, porque ele quer se mudar para a Inglaterra. E o Jonathan Harker, ele é uma espécie de estagiário ou secretário de uma firma de advogados. Ele é um advogado, então ele vai lá para fazer esse trâmite todo burocrático. O Drácula é então um cliente da firma para a qual ele trabalha, então ele está ali a trabalho. Mas durante toda a viagem dele de Londres até a Transilvânia, ele tem contato com os habitantes da região ali de onde mora o Drácula. E essas pessoas, na verdade, dizem para ele, ou tentam dizer, mais propriamente dito, que ali ele está se metendo numa enrascada, já ele começa a entender algumas palavras, porque é uma língua diferente da dele, ele não domina o romeno, mas ele começa a entender, pegar aqui e ali insinuações de que o Conde Drácula não é lá a flor que se cheire e que algo de ruim está para acontecer, mas ele vai mesmo assim porque ele está a trabalho, ele é empregado, ele tem que cumprir com essa tarefa, certo? Então ele chega, né, depois de alguns acontecimentos tão tensos, que eu não vou dizer aqui, experiencie, porque é muito legal de experienciar isso, todo esse trajeto dele. Ele chega ali e conhece o Conde Drácula, só que aos poucos ele percebe que na verdade ele está ali não por conta dos trâmites burocráticos, por conta do seu emprego, mas ele acaba sendo um prisioneiro. Esse é um núcleo, mas nós temos outro que se passa na Inglaterra, que tem a ver com caçadores de vampiros, com pessoas que se envolvem com essas figuras, né, tão demoníacas aí, sendo vítimas ou caçando essas figuras, compondo um outro núcleo pra gente que eu acho que eu não vou destrinchar aqui com vocês, porque talvez seja spoilers, tá? Pra mim, pelo menos seria. Então vou deixar mais no ar assim, a respeito desse grupo, que é composto por 2 médicos, um advogado, portanto, um lord inglês, um estadunidense e uma professora, digamos, que é professora de etiquetas, mas ela faz tudo, essa mulher faz tudo, e eu posso já adiantar pra vocês que é uma das personagens mais cativantes dessa história. Eles não são caçadores de vampiros como profissão, mas eles acabam se tornando por conta do contexto ali, toda a situação que envolve principalmente a Mina Harker, que é essa professora que eu acabei de citar pra vocês, que é uma das melhores personagens aqui do livro, e também a Lucy Westenra, uma outra personagem feminina daqui, que acaba sendo vítima de várias coisas, não vou dizer propriamente do que. Mas para mim há uma questão muito grande aqui no livro, que é de todo o porquê do Drácula estar indo para Londres e o que isso significa, qual é a simbologia disso. Então essa é a parte principal desse vídeo, galera. Vamos lá, vamos falar disso, porque eu acho muito legal e envolve história. Drácula quer ir para Londres, essa cidade aí que na verdade era o centro do mundo,
culturalmente falando, cientificamente falando, Londres ali era realmente o centro da economia também mundial. Nós estamos falando de uma época que é chamada de Era Vitoriana, na qual havia o reinado então da Rainha Vitória, que se deu entre 1837 a 1901. Depois da Elizabeth II, ela foi a monarca que mais reinou na história. Acontece que durante o período vitoriano houve uma grande paz e uma grande prosperidade econômica para a Inglaterra por conta da expansão do Império Britânico e também da revolução, da consolidação, na verdade, da Revolução Industrial. Nomes como Charles Darwin, Freud e também Karl Marx fizeram parte desse período e viveram em Londres. Aquela chamada fog londrina, tão característica desse período e também da capital da Inglaterra, que era uma névoa meio fuliginosa, ela se deu, se constituiu nesse período, principalmente porque não havia regulamentação da poluição industrial, das indústrias que estavam ali a todo vapor, vejam só. Então a fog londrina seria a mistura da fumaça de tantas indústrias ali em funcionamento da época, com também a umidade do rio Tâmisa, que é o rio ali que perpassa Londres. Porém, sempre tem os poréns, Apesar desse avanço cultural, científico, dessa efervescência toda que rondava Londres e a Inglaterra, havia nesse período um grande moralismo sexual, um fundamentalismo religioso e também uma exploração capitalista. As histórias da época, as pessoas características da Inglaterra, e até hoje isso acontece na verdade, essa coisa toda que a gente tem a respeito da figura do londrino, da londrina, é de uma certa contenção, digamos. Então você tinha essa contenção sexual, você não se falava de sexualidade. O sexo, na verdade, servia para a reprodução e não para o prazer. E tudo que vinha do prazer sexual era inibido, coibido. Por isso que é tão interessante vermos aqui no livro do Drácula a caracterização do vampiro. Diferentemente de Twilight, de Crepúsculo, que nós temos um vampiro muito diferente das lendas tradicionais que podemos ver aqui, justamente Drácula traz um vampiro que é aquela coisa clássica mesmo. Então é o vampiro que não se reflete no espelho, que não vai com a cara de alho e que morre com uma estaca no coração, bem clássico mesmo. Mais do que isso, a sedução que vem desses seres, ela é assim estonteante, de cativar, de captar mesmo a atenção da vítima. Então, os vampiros aqui em Drácula, eles são lindos, eles são muito elegantes, eles são belamente sedutores, a ponto de sempre haver uma carga muito sexual envolvendo essas figuras, mas também principalmente as atividades deles. Então, quando eles estão ali tentando cativar a atenção de uma vítima e mordendo-as, tudo isso, há sempre uma conotação sexual envolvida e não é algo leve não, tá? É bem fortezinho assim, a ponto de você ficar, uau, como isso foi escrito e publicado e nunca censurado na época da Rainha Vitória. Então é bem legal de enxergar isso, de analisar e de ir para a leitura justamente com esse olhar mais clínico, sabe? Mais crítico a respeito desse aspecto. A respeito disso, a presença aqui do Drácula, ela é muito grandiosa e marcante, mas não tão constante no enredo. Ele aparece em alguns momentos, mas não é tão constante assim. Eu diria que o outro núcleo dos caçadores, eles aparecem mais. Mas talvez haja uma explicação para isso, porque Drácula aqui, ele tem uma simbologia muito grande, principalmente quando ele tenta ir para Londres, morar lá, e o que acontece com ele, porque há essa simbologia de que o leste europeu, o medievalismo, o primitivismo de lá pode vir a ser uma ameaça para a supremacia britânica, para todo esse nosso avanço, porque existia essa arrogância, sim, em relação aos britânicos. Essa dicotomia entre o leste europeu, mais para o oriente, e o ocidente, aqui ela é muito, muito vívida. E o Drácula é a representação dessa ameaça. Inclusive, com a sua caracterização, olha só que interessante. Ele é um morto-vivo, um vampiro, ele se transforma em fumaça, em morcego, em sombras, mas ele precisa ser convidado para conseguir
entrar em uma casa. Então tem toda essa questão também do indivíduo meio que sendo tentado e caindo nas armadilhas de um mal maior, que aqui é toda a ameaça em relação à supremacia britânica. Por isso que há uma carga forte de preconceito em relação ao estrangeiro. Nós temos primeiro a figura do Drácula, mas também outras. Como exemplos desse preconceito em relação ao estrangeiro, nós temos dentro do grupo, por exemplo, o Quincy, que é dos Estados Unidos, e o Van Helsing, que é o grande caçador, né, da nossa cultura e tudo mais, que aqui a gente pode realmente entrar em contato com a formação desse personagem, mas o Van Helsing, ele também é da Holanda. Então, os dois aqui, eles aparecem como pessoas do lado dos bonzinhos, vamos dizer, combatendo o grande mal, a grande ameaça, porque eles admitem a supremacia da Inglaterra. Ponto. Aliás, a construção do Van Helsing ela é um pouco problemática, porque é uma personagem da Holanda que se diz, né, que aqui é caracterizado como uma pessoa muito culta, muito inteligente, ele sabe de tudo, ele é médico, ele é não sei o que, blá blá blá, ele sabe de tudo mesmo, mas ele não tem muita afinidade com línguas, então o inglês dele é todo atarracado, é todo complicado de se entender, até mesmo aqui na tradução, ficou muito legal isso, mas a todo momento ele fala palavras e expressões em alemão, o que não faz muito sentido porque ele é da Holanda, justamente. Então, assim, alguns pontos problemáticos do livro, que é muito legal também ver isso, né, gente? Nós, leitores de clássicos, justamente porque os clássicos, eles não são, assim, pedra fundamental e 100% verdades. Você não tem que gostar 100% de um clássico, ok? Mas, gente, tudo isso fica muito aquém do que o livro pode entregar pra gente. Eu ia falar depois, mas eu vou aproveitar para falar de algo que tem aqui no final do livro. Essa edição, como eu disse para vocês, ela é incrível. Nós temos no começo a carta do sobrinho neto do escritor, nós também temos uma introdução de uma pesquisadora do livro, mas no final, depois da história, nós temos um pós-fácil, na verdade, vários textos aqui, realmente assim, que completam a leitura. Então nós temos várias resenhas publicadas na época da publicação do livro, então lá por volta de 1897. Isso é muito legal de ver. Quando que você tivemos a chance de entrar em contato com esses textos tão antigos e tão datados. Há uma entrevista com o próprio escritor, com Bram Stoker, uma série de facsímiles de documentos e anotações do próprio escritor e que eles comentam aqui. Ele até fez um cronograma para saber em relação às datas dos livros e dos acontecimentos para não se perder. Então nós temos aqui, vejam só com os números, uma enciclopédia britânica com os termos, uma bibliografia consultada, filmes mencionados também, um texto aqui só sobre os filmes que adaptaram a história, também um outro texto da mesma pesquisadora do livro, então uma acadêmica, falando sobre ele, e cartas de escritores próximos e que nós conhecemos com quem ele se correspondeu porque ele era contemporâneo a eles, como Oscar Wilde, o escritor de O Retrato de Dorian Gray. Eles eram amicíssimos, apesar de haver um mistério entre os dois em relação à amizade deles, que não é bem documentada, não se sabe ao certo o que rolava ali, por que um acabou deixando o outro de lado em alguns escritos, sabe? Mas nós sabemos que o Arthur Conan Doyle, que é o criador de Sherlock Holmes, conhecia o Bram Stoker e conhecia sua obra, porque também ele enviou uma carta, nós temos aqui a carta dele para o Bram Stoker, falando justamente sobre isso, sobre esse aspecto que eu quero ressaltar aqui, de que o livro, a história, ele é grande, né? Mas ele mantém a nossa atenção do começo ao fim. Um de vocês, inclusive, comentou comigo lá no Instagram, quando eu postei sobre esse livro aqui, a leitura dele, que tinha lido em uma noite, tipo, uma madrugada, sabe? Eu fiquei tipo, quê? Como? Eu acho isso muito legal, porque eu sou uma leitora, digamos que lê bastante devagar, e vocês podem até duvidar disso, mas é verdade, é porque eu tenho uma constância, né? Eu tenho que ler sempre, todos os dias. Mas eu leio até que devagar, então pra mim, assim, isso não dá pra ler 400, 500 páginas em uma madrugada só. Mas
A pessoa até me falou, tipo, eu fiquei tão cativada, tão imersa, eu não conseguia sair do livro. E o Conan Doyle diz justamente isso. Ele fala assim pro próprio Bram Stoker: acho que é a melhor história de horror que li nos últimos anos. É extraordinário o modo como o senhor conseguiu, em romance tão longo, vejam bem, até ele admite, manter o interesse do leitor sem um único anticlímax. Então, concordo justamente aqui com isso que o Conan Doyle disse. Agora, falando de um aspecto que eu acho essencial pra gente aqui conversar, é a escrita do livro, que eu tava citando lá no comecinho do vídeo. A escrita aqui, ela é bem fragmentada. Por que isso? Diferentona que é, ela coloca pra gente a narrativa não com narrador. A gente não tem narrador aqui, tá, gente? Nós temos o quê? Nós temos testemunhos, vamos dizer, primeira pessoa, através de cartas, diários e recortes de notícias de jornais, também com telegramas. Nós temos um apanhado de documentos aqui, e isso, assim, documentos de diversas pessoas, não só de jornais, enfim, mas diários de diversos personagens, telegramas de diversos personagens, cartas de diversos personagens. É, sim, uma coisa, assim, efervescente no sentido narrativo, porque vem de tudo quanto é lado, de diversas formas. Tem muitos gêneros textuais nesse livro, o que o enriquece muito. Voltando agora na questão dos personagens, nós temos alguns personagens muito bem construídos, tá? Como a Mina Harker, por exemplo, mas também alguns outros problemáticos, como Van Helsing, e outros tantos muito misteriosos. Eu acho que isso faz parte mesmo da figura, como é o exemplo de Drácula, tá? Mas nós temos uma certa ambivalência em relação a uns e a outros, principalmente no que concerne as figuras femininas aqui. Naquela época você tinha a New Woman, né, que é a nova mulher. Isso acontecia por conta de uma série de mudanças legais, né, em termos de leis, em relação à figura da mulher na sociedade. Então isso acabou sendo uma transformação cultural também. Até então a mulher ela não podia ser herdeira, ela não podia ter bens, posses, mas uma série de leis só foram existir e sendo colocadas em prática ao longo das últimas décadas do século XIX, tá? Não foi uma coisa assim muito repentina. Mas aqui no final do século XIX, nós estamos falando de uma publicação de um livro de 1897, nós tínhamos essa nova mulher que podia trabalhar, ou pelo menos podia trabalhar mais do que algumas décadas anteriores, podia ter propriedades, enfim. Aqui nós temos essas mulheres. Até então você não tinha essa transgressão do feminino, mas nós percebemos nas mulheres aqui que elas são fortes. Apesar de existir o machismo da época, que é claro que estaria representado aqui, por conta desses cavalheiros que fazem tudo pelas mulheres porque elas são fracas e são incapazes. Havia ainda essa mentalidade, o que nós vemos sim nesse livro. Mas também, por isso que eu falo da ambivalência, há aqui personagens muito cativantes e interessantes justamente porque elas são fortes. A Mina Harker, que é a esposa do Jonathan Harker, aquele advogado que foi até as terras, até o Conde Drácula, né, por conta dos papéis, tudo, é ela que seleciona e agrupa todos os documentos do livro. Ou seja, é ela que compõe Drácula, a história, o livro que nós temos em mão. É ela que é a editora, veja só, isso é muito importante, isso é muito impactante pro enredo. E apesar dela fazer de tudo um pouco e de uma forma muito boa, de muita qualidade, ela é descrita por um dos homens como tendo um cérebro de homem. É por isso que ela é tão boa, porque ela tem um cérebro de homem. Então, vejam, há toda essa ambivalência. Porém, é justamente isso que faz a gente pensar mais a respeito dessas personagens. Eu fico tão empolgada falando desse livro, desses personagens, que eu até me enrolo aqui com a língua. Mas um último ponto que eu quero abordar aqui no vídeo com vocês é a respeito do sublime, na verdade, da literatura gótica. Eu fiz um vídeo somente explicando o que é a literatura gótica por conta de uma das categorias do nosso desafio Literaturice 2019. Se você ainda não viu esse vídeo, tá bastante bacana. Veja aqui em cima no cardzinho, tá aqui linkado para você. E lá eu falo sobre o que é o sublime, que fez tanto parte
de histórias como essa, né, da literatura gótica. Em uma carta do Bram Stoker para William Gladstone, que era um político da época que ele tanto venerava, ele fala sobre essa característica sem nomeá-la sublime, mas que eu quero tomar aqui para mostrar para vocês que realmente era isso, era o sublime, sem necessariamente estar nomeado. Ele diz assim: o livro, esse dele, né, inevitavelmente está repleto de horrores, mas creio que calculados para purificar a mente por meio de compaixão e terror. Então, compaixão e terror eram aspectos do sublime, porque ao mesmo tempo que provocava essa compaixão, essa coisa mais aterradora e extremamente atrativa, ainda assim tinha esse terror que ele mostra aqui. Ou na verdade, ao contrário, apesar de ter um terror ali no meio, a pessoa, o personagem, a gente mesmo, a gente se atrai por aquilo, certo? O personagem, ele fica atraído pelo terror. E isso é muito legal, porque aqui há em diversas passagens, a quase todo momento, uma aura de terror, mas misteriosa e cativante. A todo momento a gente fica assim, ai meu Deus, o que vai acontecer? Tensos, mas querendo saber, querendo estar ali. Parece que a gente tá no ambiente, naquilo que tá se passando. É muito gostoso ler uma história assim, que é tão envolvente, tão atrativa. Então fica aqui a minha forte recomendação de um livro tão essencial, porque ele é um cânone, ele é um clássico que a gente conhece. Invariavelmente na nossa vida a gente vai entrar em contato com Drácula, pelo menos o nome, figuras semelhantes a esse vampiro. Realmente é uma recomendação fortíssima aqui. Fiquei muito feliz de finalmente ler esse livro. Vou deixar o link para vocês encontrarem essa edição ali embaixo no box de descrição, tá bem? Lembrando que vocês sempre ajudam o Literatura se vocês adquirem o livro através desses links da Amazon que eu deixo ali embaixo. E é isso então, a gente se vê num próximo vídeo. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau!